E aqui ele, como ele te ensinou a usar o tão quanto, você vai fazer os exercises. O primeiro exercise, ele te ajuda a fazer. Então, write sentences use the comparative equality. Olha lá o CDzinho, você vai abrir o CD, number 10, tá bom? Da Unit 2. Ele vai falar e você vai escrever o que você ouvir. Vamos lá? Exercise 1. Write sentences using the comparative of equality. Example: a house is as expensive as an apartment. A. A Mercedes is as expensive as a Ferrari. B. An armchair is as comfortable as a bed. C. A book is as cheap as a magazine. D. I am as tall as my father. E. My mother is as old as my father. Muito fácil, né? Como que eu monto isso? Vocês ouviram como é que faz, ele falando a resposta para vocês, então dá para treinar o ouvido. E o que você vai ter que fazer é, a Mercedes, você vai colocar o verbo to be, que corresponde a Mercedes, tá? Então, aqui, se não fosse Mercedes, seria she, né? Seria it, porque aqui nós estamos falando sobre carros, sobre marca de carro Mercedes e Ferrari. Então, se fosse Mercedes, nós estaríamos falando o carro Mercedes ou o carro Ferrari, da marca Ferrari. E para usar o sujeito do o carro, nós usamos it. E it, qual que é o verbo to be que acompanha o it? É o is, tá? Então, ó, a Mercedes is. E aí, qual é o comparativo aqui? O as, não foi isso que ele ensinou? As. E qual que é para usar o adjetivo que é para usar o expensive? Olha aqui, ó, ele dá na sua frase aqui qual é o adjetivo para você usar entre ele. Qual você vai fazer comparação do quê? Se é mais caro, se é mais barato, se é mais bonito, se é mais feio. Aqui ele está falando para você perguntar se é mais caro ou para afirmar, né? Que ele não está pedindo para fazer pergunta, mas são afirmações. Então, para você afirmar que a Mercedes é mais cara que uma Ferrari. Como é que fica a frase? A Mercedes is as expensive as a Ferrari. Certo? Muito fácil fazer. As armchair is as comfortable as a bed. A book is as cheap as a magazine. I am as tall as my father. My mother is as old as my father. A próxima gramática que ele vai ensinar é um comparativo de inferioridade. Então, ó, com menos, tá? Menos, inferioridade, então, que é inferior, que é menor. Less quer dizer menos. Então, ele é menor, menos que, tá? Ó, o adjetivo no meio ou o advérbio no meio. Ele também vai fazer o áudio para você começar a usar o comparativo de inferioridade, comparative of inferiority. Write sentences using the comparative of inferiority. A car is less expensive than a house. Olha o exemplo que ele dá. A car, que você pode usar o it, por isso que vem o is em seguida, less, então menos, expensive, menos caro, than, que a house, que uma casa. Você vai fazer esse comparativo de inferioridade com difficulty entre English e português, com strong entre Tony e John, com cold entre today e yesterday, com pleasant entre TV set and book, com delicious entre cake e pie. Vamos ouvir Unity 11 do CD da Unity 2, do nosso livro.
Exercise 2. Write sentences using the comparative of inferiority. Example, a car is less expensive than a house. A. English is less difficult than Portuguese. B. Tony is less strong than John. C. Today is less cold than yesterday. D. A TV set is less pleasant than a book. E. A cake is less delicious than a pie. Perfect, turma. Agora ele vai trabalhar com vocês o comparativo de superioridade. Então, superioridade, você vai usar o adjetivo ou o advérbio com ER ao final, tá bom? Quando esse adjetivo e esse advérbio for de uma ou duas sílabas, tá? Se ele for maior, nós vamos aprender depois. Se for de uma ou duas sílabas, por exemplo, o que é uma ou duas sílabas? Fast. Fast é uma ou duas sílabas, não é? Fast. Se for ship, ship é uma ou duas sílabas. Ship, ó, uma sílaba, não é? Ship. Separa a sílaba aqui? Aparentemente não. Então, são adjetivos ou advérbios pequenos. Se eles forem maiores, nós vamos aprender depois. Aqui nós vamos trabalhar com adjetivos curtos ou advérbios curtos, de uma a duas sílabas. Como é que eu faço? Eu pego o adjetivo ou eu pego o advérbio e aí eu coloco ER ao final dessa palavra e uso o than ao comparativo, tá bom? Quando for um adjetivo terminado em Y, você vai, e é precedido de uma consoante, né? Então, você tira o Y e coloca o I. E aí coloca o ER ao final. Olha as regras, tá? Então, ó, have, ele termina com Y. Ele é precedido de uma consoante? É sim, teacher. Então, você tira esse Y e coloca I. E aí continua com o ER ao final, tá bom? Assim como early, buzz, health, pretty. Outra regra é if the adjective ends in I. Então, se o adjetivo termina em I, only an R is needed. Então, só precisa colocar o R, tá? Não coloca ER novamente, o easier. Não, não vai ficar assim. Então, wise, lá, wise, você vai colocar wiser. Large, larger. Simple, simpler. Lady, later, tá bom? Isso é adjetivo. Ele termina com uma vogal sozinha, ou a consoante, você vai pegar a consoante, você vai dobrar, tá? Se ele tem uma única vogal, e aí você vai dobrar a última consoante e vai colocar ER ao final, com big, bigger, thin, thinner, hot, hotter. Tá? Então, como ele te ensinou a trabalhar com comparativo de superioridade de uma ou duas sílabas no exercise 3, que é o CD 12, ele vai te falar como vai ficar o adjetivo ou o advérbio, tá? Ouvindo o CD e seguindo as instruções conforme ele fala. Exercise 3. Write the comparative of superiority. A. An avenue is wider than a street. B. My book was cheaper than your magazine. C. A nightclub is noisier than a movie theater. D. The light moves faster than anything else. E. The car you bought seems nicer than mine. F. Your parents look younger in the picture. G. My friend Tom was fatter than the last time I met him. H. A cat is smaller than a dog. I am busier today than I was yesterday. J. My parents are happier with my good grades. Perfeito, turma.
E aí, aqui, ele vai te ensinar, como eu te falei, os adjetivos longos, aqueles que têm mais que 2 sílabas. Então, é um comparativo de superioridade, mas com adjetivos ou advérbios longos. Por exemplo, ele fala aqui, ó, amazing. Então, amazing, como que ele fica quando é um comparativo? Então, é só você colocar o more, porque ele é comparativo de superioridade. Superioridade é maior, não é? Inferioridade é menor. Agora, nós estamos falando de superior, tá? Superioridade. Superioridade, more, aí você vai colocar o adjetivo ou o adverb e vai colocar o than e vai seguir a sua frase, tá bom? Sempre com adjetivo longo. Se fosse adjetivo curto, você ia usar a regra do anterior, que era colocar R ao final. Mas esse daqui é longo, tá? Longo. Longo, você vai usar o more e o than. Vamos seguir o exercises 4 no CD 13, ok? Exercise 4. Write the comparative form. A. A minicar is more economical than a sports car. B. The museum I visited was more interesting than the botanical garden. C. A hotel is more comfortable than a youth hostel. D. Some animals are more dangerous than others. E. Sometimes soda is more expensive than other soft drinks. F. This actress is more beautiful than the one you mentioned. G. The countryside is more pleasant than the city. H. The film I watched was more surprising than the book you read. I. A supernova is more energetic than the sun. J. The situation is more mysterious than a detective book. Aqui em seguida ele dá novas dicas. Então, são os advérbios ou os adjetivos que eles são irregulares, tá bom? Então, o good, ao invés de ficar gooder, né? Porque ele tem 2 sílabas. Ele não fica gooder, ele muda para better. O bad, ao invés de ficar baddest, não existe baddest, certo? Então, ele vira worse. O fat, o far, ele fica farther ou further, tá? O little, ele fica less. O man, ele fica more. Então, são irregulares. Irregulares é o quê? Que muda a sua forma, tá bom? Então, não entra naquelas regrinhas de 2 sílabas ou de 1 sílaba. O exercise 5 é write comparative sentence about the places below. Então, assim, ó, escreva frases comparativas sobre os lugares abaixo, entre Machu Picchu e o Cristo Redentor. Então, você vai pesquisar curiosidades sobre Machu Picchu e você vai pesquisar curiosidades sobre o Cristo Redentor, tá bom? E aí, você vai escrever frases do jeito que nós fizemos aqui. Então, do jeito que nós aprendemos, tá bom? Em seguida, ele reforça o vocabulário, reforça os verbos e vamos para o listen and comprehension. Vamos ouvir o listen and comprehension. Listening and comprehension. Write the sentences you hear. 1. Some books are simpler than others. 2. Supernova is a stellar explosion. 3. The planets are closer to us than any of the stars. 4. A car is faster than a motorcycle. 5. Some animals are clever. Ok, turma. Então, foi essa a nossa unidade de hoje, né? Seguimos os exercícios conforme
estamos acostumados a fazer, conforme a nossa rotina de estudos. Eu espero que essa unidade tenha ensinado boas coisas para vocês. É uma parte muito gostosa da gramática. Bons estudos e até a próxima aula. Bye, bye!